Jonas capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e anuncia o que eu vou te dizer. Jonas partiu agora com a intenção de ir a Nínive, como o Senhor lhe havia mandado. Nínive era uma cidade fabulosamente grande, do tamanho de uma caminhada de 3 dias. Jonas entrou na cidade e começou a andar. Caminhou um dia inteiro dizendo assim: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas passaram a crer em Deus e proclamaram um dia de penitência, vestindo-se todos de saco, do maior até o menor. O fato chegou até o conhecimento do rei. Ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu um pano de saco e sentou na cinza. Mandou também publicar e proclamar aos ninivitas este decreto do rei e de seus ministros: as pessoas, os animais, o gado, as ovelhas não poderão provar nada, ficando sem pastar e sem beber água. Pessoas e animais deverão se vestir de saco, clamando a Deus com força. Cada um deverá voltar atrás de seus caminhos perversos e deixar de praticar todo tipo de opressão. Quem sabe assim, Deus volta atrás, tem compaixão, revoga o ardor de sua ira e nós escapamos de ser destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como voltaram atrás de seus caminhos perversos. Compadecido, desistiu do mal que tinha ameaçado e nada fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu começo com aquilo que está logo no início, porque a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Porque nós sabemos que pela primeira vez foi um fracasso o acolhimento de Jonas. A segunda vez indica a oportunidade que Deus dá para o ser humano. Deus oferece sempre uma nova chance. O apelo de conversão de Deus oferece sempre ao coração do homem uma nova oportunidade. Só para contextualizar, porque não dá tempo da gente ler todo o capítulo introdutório, Jonas, na primeira iniciativa de Deus, ele tem a intenção de escapar. Interessante que agora Jonas tem a intenção de ir a Nínive, mas a sua primeira intenção era de escapar da palavra de Deus. Só para que você compreenda, por exemplo, o nome Jonas. Jonas significa em hebraico pomba. E diz a palavra que, no capítulo 1, que Jonas era filho de Amate. Amate significa verdade. Aquele que era o filho da verdade escapa, não é? Tenta escapar da verdade de Deus, da sua verdade, e quer ir para longe de Deus. Nós também somos assim, feitos para a verdade, para viver na verdade, para buscar a verdade, mas muitas vezes nos afastamos da nossa verdade porque nos afastamos de Deus, que é a verdade. A cidade de Nínive, para a qual Jonas havia sido enviado, era um povo pagão, um povo duro de coração, duro, cruel, uma estrutura de difícil mudança. Mas pelo acolhimento da palavra de Deus, tudo se transforma. As estruturas mais rígidas, as estruturas mais duras, aquele coração mais endurecido, ao abrir-se a palavra de Deus, é capaz de mudança. Diz a palavra que Jonas fugiu para Tarsis. Tarsis, naquela época, era o lugar conhecido mais distante. Era o que as pessoas conheciam de mais distante naquela época. Escapar da presença de Deus. Esse era o problema. O problema não era ir a Tarsis, mas o problema era estar longe de Deus. O nosso grande problema é estar longe de Deus. Até mesmo quando nós vivemos as nossas realidades de pecado, de fragilidade, a misericórdia está aí para nos alcançar. O problema é quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não queremos a misericórdia de Deus, porque Deus respeita a nossa liberdade. O problema é ficar longe de Deus. Então o seu pecado, a sua miséria não é um problema para Deus. A sua fraqueza, ela pode ser acolhida pela misericórdia de Deus.
mas você nunca pode ficar longe de Deus. Você nunca pode ficar longe da graça de Deus. Nós estamos nesse tempo quaresmal, é um tempo oportuno para que nós voltemos o nosso coração para o Senhor, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos aproximemos de Deus. Interessante que no primeiro capítulo dessa história, diz que Jonas pagou, Paulo, a passagem. Ele pagou a passagem. Ele pagou para estar longe de Deus, para fugir da presença de Deus. Quantas vezes nós também pagamos para estar longe de Deus? Fazemos de tudo para escapar da presença de Deus. Usamos os dons, os talentos que Deus nos deu, a nossa vida, né? A nossa sexualidade, nossos afetos, usamos tudo isso de uma maneira errada. Desperdiçamos os tesouros da nossa vida para estar longe de Deus. Tem o Salmo 139 que diz: onde fugirei da tua presença, Senhor? Para onde eu irei? Como que eu posso escapar da tua presença? Porque é impossível, Deus alcança. E o capítulo que eu li hoje, que é o capítulo 3, que está no coração da história de Jonas, porque é a experiência da sua segunda vez, é a experiência da sua conversão, começa dizendo que a palavra do Senhor, então, veio a Jonas numa segunda vez. Deus insiste conosco, Deus insiste com você, e você pode testemunhar que foram inúmeras as iniciativas de Deus para encontrar o teu coração. Sabe aquela pessoa que te convidou para participar daquele encontro? Aquela pessoa que te mandou uma mensagem, talvez hoje você recebeu, está recebendo agora, através do Sorrindo para a Vida, a iniciativa de Deus para que Ele entre no seu coração. Deus insiste com você. Não feche a porta do seu coração. Não faça como das outras vezes, querendo fugir e escapar de Deus. Deixe-se tocar pela graça do Senhor. Jonas foi agraciado com uma nova oportunidade. E a palavra do Senhor chegou até ele: levanta-te. É uma disposição. Aqui não é só uma postura corporal, é uma disposição interior. Levanta-te. Saia dessa situação, tome uma atitude. A palavra disse: vai até Nínive, aquela grande cidade, e anuncia o que eu vou te dizer. Veja, o que eu vou te dizer. Talvez você não entenda o que Deus está pedindo para você, o que Deus está fazendo no teu coração, a obra que Ele está realizando no teu coração. Talvez seja muito confuso para você hoje deixar alguma coisa, deixar um vício, deixar um pecado, mas confie no que Deus vai realizar na tua vida. Deus iria colocar na boca do profeta Jonas as suas palavras. E Jonas parte com a intenção de ir até Nínive como o Senhor lhe havia mandado. Veja a experiência de um coração que mudou, a conversão de um homem. A gente sabe, né, Paula, que a palavra conversão, metanoia, não é só mudar a direção, mas mudar a mentalidade, mudar a ideia, mudar o interior, mudar o coração, mudar o que nós pensamos. É aquela experiência de deixar Deus entrar no mais profundo do nosso ser. Porque as mudanças exteriores, elas acontecem. A mudança que nós podemos deixar que as pessoas percebam no exterior, elas acontecem. E essa mudança faz parte da conversão. Mas é a mudança interior, parte de dentro, parte do coração, parte da vontade, no mais profundo do nosso ser. É ali que Deus chega na vida do profeta Jonas. A palavra de Deus, ela tem assim algumas expressões muito fortes. A tradução que eu li: Nínive era uma cidade fabulosamente grande. A expressão é forte, e diz que do tamanho de uma caminhada de 3 dias. Vocês vão me ajudar aqui. Quanto que a gente consegue caminhar num dia? Os mais esportivos aí. Em um dia de caminhada, quantos quilômetros a gente caminha? Caminha, tá todo mundo sedentário aqui, ó. Você que está em casa. Os atletas já falaram alguns quilômetros. É longe. Quantos? 20 quilômetros? Depende se... do passo. No caso, por exemplo, quem faz a caminhada lá do São Tiago Compostela, geralmente são mais ou menos isso, 15, 20 quilômetros por dia que se caminha.
Vamos colocar 20 quilômetros. Tá bom, vamos. 3 dias de caminhada, 60 quilômetros. Imagina uma cidade com extensão de 60 quilômetros. É muito grande. Por que essa expressão tão forte? Para nos mostrar que a nossa caminhada de conversão, ela é assim, ela é longa. Né? E a paciência de Deus, o cuidado de Deus conosco é assim. Nós vamos caminhar durante toda a nossa vida, experimentando todos os dias a oportunidade de nos converter. A caminhada é longa. A conversão não acontece assim, da noite para o dia. Como eu disse, é claro, existem aquelas conversões mais impactantes, ou seja, você precisa deixar uma coisa, precisa deixar hoje, não deixar para amanhã, claro, mas depois, no dia a dia, na caminhada, Deus vai nos convertendo pouco a pouco. Essa expressão dos 3 dias é para mostrar esse limite humano. Nós precisamos do tempo, nós estamos no tempo, somos criaturas. Então, o Cronos para nós é importante. O que você faz hoje é importante. O passo que você dá hoje é importante. Ah, mas é tão pequeno, é tão insignificante. Não, é significativo. O que Deus te pede hoje, faça. Dê esse passo, porque ele é importante. Como o Emmanuel estava exemplificando, para chegar até Santiago de Compostela, todos os dias precisa se caminhar. Todos os dias são necessários os sacrifícios, as renúncias, a sede, a fome. Então, na nossa caminhada também é assim. Deus vai nos acompanhando. Engraçado que os 3 dias se contrapõem, Paulo, aqueles 3 dias que Jonas ficou parado no ventre do peixe. Né? 3 dias parado e agora 3 dias caminhando. O tempo que nós ficamos parados na nossa vida, que nós até mesmo regressamos, voltamos atrás das nossas atitudes, da nossa via de santidade, agora o Senhor quer que nós caminhemos a passos, de acordo com aquilo que o Senhor inspira no coração de cada um de nós, mas que cada um de nós caminhe, que ninguém fique parado, que ninguém estacione, que ninguém permaneça onde está, mas que, impulsionados pela graça de Deus, nós caminhemos na direção do Senhor. A palavra continua dizendo que Jonas entrou na cidade e começou a andar. Caminhou um dia inteiro dizendo, dentro de 40 dias Nínive será destruída. Eram necessários 3 dias, mas Jonas caminhou um dia pregando a palavra de Deus. Esse um dia aqui indica a força da graça de Deus. Talvez na sua cabeça você tenha consciência de quanto vai ser difícil para você deixar um pecado, deixar uma situação, mas eu também tenho que te dizer que Deus vai surpreender você. Deus, quando a obra é dele, quando a iniciativa é de Deus, Ele nos surpreende, porque nós podemos dar passos também gigantes, podemos caminhar pouco a pouco, mas podemos também dar grandes passos, passos largos. Parecia impossível, mas se tornou possível. Eu recordava que no Ângelus, em 6 de dezembro de 2020, o Papa Francisco dizia que o primeiro elemento da conversão é a graça de Deus. Claro que nós temos consciência do que mudar, nós temos boa vontade, nós temos intenção, mas o que nos transforma é a graça de Deus. É a graça de Deus que muda o teu coração. É a graça de Deus que faz novas todas as coisas. 3 dias eram necessários, mas um dia bastou para que o povo acolhesse a graça de Deus. Quando nós dizemos isso não é uma teoria. Eu tenho certeza que meus irmãos aqui, que são evangelizadores como eu, já encontraram pessoas que viviam situações tão difíceis, situações que pareciam impossíveis de deixar, mas quando se abriram à graça de Deus, começaram a dar esses passos largos, começaram a viver a castidade, né, no namoro, na preparação para o matrimônio, foram capazes de deixar estruturas de pecado que aprisionavam o coração. Nós podemos testemunhar isso, essa palavra, ela se faz carne, ela é uma verdade. Quando nós nos abrimos à graça de Deus, que é o primeiro movimento da conversão, nós podemos dar
esses passos largos. O conteúdo da mensagem da profecia de Jonas era que Nínive seria destruída em 40 dias. Não era uma mensagem fácil. Não era um anúncio fácil. Imagine só Jonas contra toda a cidade. Não é que ali tinham hebreus, não é que ali tinham pessoas que temiam a Deus. Não, Nínive era pagã. Era, como eu disse, um povo cruel. Era o lugar dos assírios, um povo de coração endurecido. Jonas seria só uma pequena luz no meio daquela cidade. E vejam o conteúdo da pregação de Jonas. Vejam o que Deus colocou nos lábios de Jonas. Em 40 dias, Nínive será destruída. Engraçado que o tom, ele é ameaçador, parece, né? Ameaçador. Mas ele não é condenatório. Porque na palavra de Deus, quando existe essa tonalidade, né? Mude o seu coração, converta-se. É o apelo de Deus ao coração do homem. É propositivo, não é impositivo. Porque Deus quer suscitar no coração do ser humano uma resposta. Deus faz um apelo. Deus também faz esse apelo para o teu coração. Porque nós não sabemos quanto tempo nós teremos para nos converter. 40, o número 40 na Bíblia, né, Paula? Indica uma geração. 40 é um tempo de uma geração na palavra de Deus. Então, era preciso dar passos e não deixar procrastinar, que a gente diz, aquela experiência de conversão. Porque hoje, naquela época, a expectativa de vida era muito curta, né? Hoje, 70, 80, as pessoas vivem muito, né? Mas nós não sabemos quanto tempo nós teremos. É um mistério. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos. Hoje, abra o seu coração, deixe-se interpelar pela palavra de Deus. Deixe-se interpelar por essa proposta de Deus. Deus está te propondo uma vida nova. Foi a liturgia de ontem. Eu coloco diante de você, escolhe a vida. Deixe Deus interpelar o seu coração e acolha hoje o apelo de Deus para a sua vida. Existe um tempo. Acorde para a vida. Faça alguma coisa. Pare de fugir. Pare de adiar a sua conversão. Pare de adiar aquela mudança que você precisa fazer. Acolha hoje, com gratidão no coração, o apelo de Deus, a proposta de Deus para você. O Jonas continua, entrando na cidade de Nínive, faz o anúncio da palavra de Deus e vejam o resultado. Depois de um coração de um homem convertido, agora uma cidade se converte. Vejam, os ninivitas passaram a crer em Deus e proclamaram um dia de penitência, vestindo-se todos de saco, do maior até o menor. Vejam o texto como vai relatando o que acontece naquela cidade. O fato chega ao conhecimento do rei, ele se levanta do seu trono, tira o manto, veste um pano de saco e senta-se nas cinzas. Mandou também publicar e proclamar um decreto, que as pessoas, os animais, o gado, as ovelhas, não poderão provar nada, ficando sem pastar e sem beber água. Vão clamar a Deus com força, pedindo e implorando a sua misericórdia. Quando um coração se converte, como você disse no início, as pessoas que estão à volta também são tocadas por esta conversão. Santa Elizabeth dizia, quando uma alma se eleva, ela eleva o mundo inteiro. Quando você assume com responsabilidade a sua conversão pessoal, você também está edificando a sua família, você está edificando a sua comunidade, você está edificando a sua cidade, você está edificando o mundo. Vejam, a cidade se converte, do maior até o menor, do rei até os súditos. E eles começam a realizar coisas, gestos concretos. O texto é muito claro, penitência, vestiram-se de saco, sentaram nas cinzas.
São todos elementos que nos remetem às nossas práticas quaresmais. É concreto, você precisa fazer algo. Vejam, até os animais, Paula, tiveram que fazer jejum e abster-se até de beber água. Até os animais, até o rei. Isso é para nos mostrar, nós não podemos ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Você também tem que entrar nesse momento de graça. A igreja vive um momento de graça. O tempo da quaresma, instituído para todos nós, é um tempo de graça, é um tempo de conversão, onde as pessoas estão deixando o pecado e estão se aproximando da graça de Deus. Eu não posso ficar fora disso. Eu não posso deixar de experimentar também como comunidade esta graça de Deus. Não, você não pode ficar fora. O texto é claro para chamar a nossa atenção a também realizar coisas concretas. As práticas quaresmais, elas são concretas, obras de misericórdia, corporais, espirituais, o jejum, a penitência, a abstinência de carne, o oferecimento de alguma coisa, os nossos gestos de caridade, a nossa atenção com o nosso próximo, enfim, são todas realidades concretas que nós devemos realizar e nós podemos realizar. Vejam, as pessoas podem dizer, mas eu não consigo fazer jejum, né? A gente estava falando das práticas de jejum. Eu não consigo realizar uma prática de jejum. Para todos podem fazer alguma forma de jejum. Se não é do alimento, mas você pode fazer de uma outra forma. Mas todos nós podemos. Você pode dedicar um tempo maior à escuta da palavra de Deus, à meditação da palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que tiram esse momento do Sorrindo para a Vida, não é? Para meditar a palavra de Deus, para se aprofundar na palavra de Deus, para deixar que a palavra de Deus as transforme. É uma prática. E que bom que você pode realizar isso. Que bom que você pode se abrir dessa forma. E existem tantas outras realidades que nós podemos experimentar nesse tempo quaresmal. O texto continua dizendo que quando Deus viu o que eles fizeram e como eles voltaram atrás dos seus caminhos perversos, Deus teve uma atitude. Deus se compadeceu. Nós vimos Jonas se converteu, Jonas teve o seu coração transformado, a cidade de Nínive se converteu e não espantem, meus irmãos, com o absurdo, parece que até Deus mudou. Não é que Deus se converteu, Deus é imutável, mas vejam, Deus mudou de ideia, Deus desistiu do mal que ele tinha ameaçado de fazer. Até Deus, quando viu a sinceridade do coração dos ninivitas, Deus mudou de ideia e desistiu do mal que tinha pensado de realizar. É claro que isso aqui é uma linguagem para entendermos que agrada a Deus um coração convertido. Como agrada a Deus quando nós nos convertemos? Como isso agrada o coração de Deus? Quando nós damos um passo na direção dele, quando nós deixamos o pecado, quando nós começamos uma vida nova, como isso agrada o coração de Deus? Eu peço mesmo que o Espírito Santo coloque esse sentimento no teu coração. A sua luta, o seu esforço por viver na graça de Deus, agrada o coração dele. As tuas lágrimas, aquilo que você enfrenta, que só você sabe medir, só você sabe nomear, do que você enfrenta para viver na graça de Deus, para deixar um pecado que bate à sua porta, o pecado que chega através de uma mensagem de celular, o pecado que chega no seu e-mail, o pecado que chega no seu ambiente de trabalho, que insistentemente provoca você a viver longe da graça de Deus. Só Deus sabe o esforço que você tem feito para viver na graça dele. Mas eu tenho que dizer que esse esforço agrada a Deus. Essa luta, esse combate agrada o coração de Deus, porque ao ver o que eles fizeram, a mudança de atitude do povo de Nínive, Deus teve compaixão, misericórdia.
É isso que nós encontramos quando nós nos aproximamos do sacramento da confissão. A misericórdia de Deus. É essa experiência que nós atualizamos quando nós nos aproximamos com o nosso coração rasgado, aberto. Nós apresentamos ao Senhor, ali diante do ministro, do sacerdote, os nossos pecados. Deus naquele momento se compadece de nós. Deus olha pela nossa miséria e nos perdoa. E o que nós merecíamos, como culpa, como condenação, é esquecido, é anulado. O que nós merecíamos por causa dos nossos pecados é anulado. E até mesmo aquelas consequências que o nosso pecado poderia causar, quanto Deus é bom, até disso Deus nos livra. Talvez de um escândalo, de uma exposição, de perder a nossa boa fama, de perder a nossa harmonia do lar, de perder um relacionamento, até disso Deus nos livra, porque vê a sinceridade do nosso coração e nos livra e tem compaixão de nós. Concluindo essa meditação da palavra de Deus, eu peço ao Senhor que você também viva essa experiência como viveu o profeta Jonas. Hoje não sei qual é a iniciativa de Deus, se é a 10ª vez, se é a 50ª, talvez a minha vida hoje seja a 1000ª, mas acolha hoje como uma experiência única que o Senhor tem por iniciativa para chegar até o seu coração. Que você acolha hoje a oportunidade que Deus está lhe dando. Você que ligou a sua televisão ou o seu rádio, acompanhando pelo seu computador hoje e precisava hoje desse chacoalhão, precisava hoje dessa palavra de Deus, acolha no seu coração essa iniciativa. Eu quero, junto com os meus irmãos que estão aqui, me colocar em oração por você que está nos acompanhando agora. Você que se sentiu tocado por essa palavra, você que tem caminhado, mas hoje precisa de dar um passo decisivo. Talvez hoje seja a necessidade de uma atitude, mas tão difícil para você, tão custosa. Eu peço que a graça de Deus não falte na tua vida. Peço que a graça de Deus, de forma muito concreta, ajude você a tomar uma decisão hoje. Não deixe para amanhã. O tempo é agora. Você não sabe se você terá uma nova oportunidade. Eu te peço, Senhor, esta graça para essas pessoas que estão acompanhando agora. Obrigada. Esta experiência hoje que nós vivemos, da iniciativa da Tua Palavra, de nos encontrar, de nos colocar a caminho, de nos colocar, Jesus, em caminhada na direção do Pai do céu. Eu te peço, Senhor Jesus, acolha o nosso coração, acolha o nosso propósito de mudança. Ele é tão pequeno, Senhor. Talvez ele é tão insignificante, ele é tão frágil. A nossa resposta tem sido dada no meio de tantas misérias, mas nós pedimos, Jesus, abençoa com a Tua graça esta nossa decisão. Fortalece, Jesus, a nossa decisão, o nosso ânimo, o nosso desejo, a nossa vontade. Age, Senhor, com a Tua graça na nossa vontade, porque nós lutamos tantas vezes, Senhor, com a falta de vontade, ou a má vontade, o desânimo, a preguiça. Age, Senhor Jesus, no nosso coração, porque nós precisamos da Tua graça para caminhar, Senhor, para caminhar na direção da Tua vontade, para caminhar na direção do Teu querer. Eu peço isso para mim, eu peço isso para os meus irmãos que estão aqui na bancada, os meus irmãos que estão trabalhando na transmissão deste programa. Eu peço para os meus irmãos que estão acompanhando agora, Jesus, esse momento de oração. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça. Uma graça de conversão, a graça de deixar, Jesus, as realidades que nos afastam de Ti, as realidades mundanas, os pecados, os nossos desejos desordenados, as nossas paixões enganadoras. Que tudo isso, Senhor, nós possamos deixar por causa do Teu amor, por causa da Tua graça.